Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Sou o Pedro e eu ajudo outros analistas financeiros a faturarem 10K sem precisar de MBA ou faculdade. Vamos para mais um vídeo no nosso canal em que a gente vai falar, analista financeiro, feche projetos mesmo com os dados sujos. Então nós vamos pegar uma crença limitante que eu vejo muito sobre outros analistas financeiros dizendo: Pedro, eu prefiro não fechar o projeto com o cliente porque não tem como fazer análise, não tem como fazer DRE, não tem como fazer fluxo de caixa. E pessoal, se você quer entrar nesse mundo de faturar mais sendo analista financeiro, fechar projetos com clientes que os dados não estejam ok, é uma baita oportunidade para você lucrar mais, certo? Então, o tema dessa aula hoje vai ser justamente você fechar esses contratos. Então, a gente vai saber o que seria dados sujos, né? O porquê tem essa crença limitante das pessoas elas não fecharem esse tipo de contrato, tá? Quando os dados financeiros dos clientes não estão acurados, tá? Por que você deve fechar? Então, você vai ver que é benéfico para você e para a empresa quando você fecha uns projetos que a empresa tenha esses dados sujos, tá? E eu vou colocar um passo prático para você já fechar, depois quando acabar de ver esse vídeo, você já conseguir fechar clientes e se aproximar cada vez mais do seu objetivo, que é faturar mais sendo analista financeiro. Então, pegue papel e caneta, tem muito conteúdo prático bom, vem comigo que vai ter muita coisa boa aqui nesse vídeo. Certo, pessoal? Então, vamos começar. Então, o nosso tema é feche projetos mesmo com os dados sujos, tá? E a gente vai começar pelo começo, né? Sendo redundante aqui, mas tem um porém, né? Eu sempre gosto de, no início do vídeo, alinhar expectativas justamente para colocar todo mundo na mesma página, né? Tem gente que não sabe o que significa dados sujos, e é normal, entendeu? A gente tem que sempre alinhar as expectativas e alinhar os conceitos antes de profundamente entrar dentro de um assunto, certo, pessoal? Então, o que seria dados sujos, tá? E essa palavra sujo, pessoal, ela é muito comum na área de dados, tá? Dados sujos significam dados que eles não estão de acordo com o padrão, certo? Então, dados sujos significa, por exemplo, aquela base de dados quando você pega, por exemplo, em que tem as células em branco, células preenchidas, as células em branco, certo? Células preenchidas e aparece um erro. Então, é uma base suja que não tem como você analisar por meio da extração de dados, certo? Então, dados sujos são aqueles dados que não são conformes, tá? Então, vou até colocar aqui de azul, dados não conformes, certo? Isso são dados sujos. E esses dados não conformes, pessoal, eles, no mundo perfeito, no mundo ideal, você chegaria numa empresa, essa empresa, ela teria todos os processos adequados e depois de todos esses processos adequados, você ia pegar os dados desses processos, certo? Poxa, se você vai pegar o fluxo de caixa, você vai pegar os dados da conciliação bancária, certo? E você iria só manipular os dados e fazer as visualizações, fazer o fluxo de caixa nesse nosso exemplo aqui. Esse seria o mundo ideal, tá? Mas pela minha experiência e pelos vários cases que eu já fiz pessoal, na maioria das vezes os dados eles não estão 100% limpos, né? Ou seja, eles estão sujos em algum determinado grau, tá? E em alguns casos eles estão tão sujos justamente por não ter esses processos básicos, tá? É interessante o que eu escrevi aqui, pessoal, porque por meio dos processos operacionais é que vem os dados financeiros, certo? Então, se os processos operacionais não tiverem ok, você não vai ter os dados acurados, os dados financeiros, certo? Ou seja, a maioria das empresas, pessoal, não tem nem um mínimo de organização financeira, tá?
Pedro, o que é que seria o mínimo de organização financeira? Seria ter um contas a pagar, um contas a receber, fazer conciliação bancária, certo? Fazer fechamentos, ter uma pessoa analistas, ter no mínimo uma tesouraria acurada. Poderia colocar desse modo. Tesouraria, entradas, uma previsãozinha de caixa, bem simples. Mas a maioria das empresas, pessoal, não tem nem isso, não tem nem uma tesouraria, certo? Na verdade, não tem tesouraria, contabilidade acurada, certo? Principalmente as pequenas empresas. As médias e grandes geralmente têm mais recurso, elas têm mais estrutura, mais time, enfim. Mas na maioria das empresas do Brasil que são pequenas, elas não têm isso daqui acurado. Os dados, na maioria das vezes, não são certos, tá? Não são limpos, são sujos. Então, o que seriam dados sujos? São dados que não seguem não seguem as boas práticas, né? São dados não conformes. Por exemplo, se você for fazer um fluxo de caixa, não é o tema do nosso vídeo, né? Mas você, como analista financeiro, você tem que é, saber raciocinar o que é o necessário para você ter uma análise válida, certo? E no fluxo de caixa, no mínimo, você precisa ter saldos das contas batendo e você precisa ter a classificação por plano de contas. Tá? Até uma dica, se vocês forem analisar um fluxo de caixa, tem que estar de acordo com esses dois critérios. Se não tiver de acordo com esses dois critérios, o dado está sujo. Tá? Então, dados sujos seriam dados não conformes, que não está de acordo com o padrão socialmente aceito, certo? O padrão, não diria nem socialmente aceito, mas o padrão tecnicamente aceito, tá? É a mesma questão de você já vi várias vezes as pessoas, elas fazem um Frankenstein, como que eu falo. Então, tem alguns sistemas que, por exemplo, dão um DRE de forma automática, certo? Então, DRE. Aquela demonstração que é favorito dos empresários, que atesta se deu lucro ou prejuízo no período, né? E tem alguns sistemas, pessoal, que dão um DRE, não dão um DRE que não é o padrão do DRE. Se vocês forem lembrar, o DRE ele segue um padrão, né? Então vem a receita bruta, depois vem as deduções, custos, despesas e por aí vai. E tem todas as linhas de resultado. Eu já vi alguns sistemas que exportam DRE no regime de caixa, certo? Sendo que regime de caixa é fluxo de caixa, DRE é regime de competência. E são dois relatórios diferentes. Ou seja, por mais que você vá no sistema e tenha um DRE e você exporta os dados do DRE, se ele não tiver no padrão, não vai estar conforme, os dados vão estar sujos. Se você exportar um DRE no regime de caixa ou colocar uma outra linha, sei lá, depois de lucro líquido vem, sei lá, passivo, entendeu? É uma questão que não é DRE no final do dia. Se aparecer esse tipo de análise, pessoal, é um dado sujo, certo? Não está na ordem, não está no padrão tecnicamente aceito. E finanças, pessoal, vocês podem discutir e tal, tem uns relatórios que mudam, mas contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária, tudo isso daí é igual no Brasil, na China, nos Estados Unidos, certo? Finanças é uma ciência que ela é universal, certo? Então, os dados sujos seriam justamente esses dados que não seguem essa lógica, certo, pessoal? Então a gente sabe que é dado sujo. O que acontece durante todo esse cenário aqui? Pelos dados eles não estarem conformes, e a maioria das empresas os dados eles estão sujos, os analistas eles evitam fechar contratos por causa disso, certo? E eles evitam fechar esses contratos justamente por esse medo de não saber exatamente o que é que vai buscar e que, se for buscar um dado de fluxo de caixa, um DRE ou qualquer outro tipo de relatório, vou puxar o dado errado, certo? Uma frase que eu vejo muito não, os dados eles estão incorretos, não tem como eu fazer projeto aqui e vou descartar esse cliente. Isso é uma tremenda oportunidade que você está jogando para fora, certo?
quando aparecer esse tipo de cliente, é esse cliente que você tem que propor o projeto, certo? E a gente vai ver nos 2 próximos pontos o porquê eu estou falando isso para você, analista financeiro, certo? Então, os dados, pessoal, na maioria das empresas eles estão sujos, né? Mas beleza, Pedro, por que que eu devo fechar então esse cliente, tá? Pelo fato, pessoal, de ser uma grande oportunidade de ter impacto uma empresa que tem dados sujos, certo? O porquê? Existe algo chamado situação ganha-ganha, que eu já falei em outros vídeos aqui do canal, certo? Então, até colocar aqui, ganha, ganha. Uma situação ganha-ganha, pessoal, é algo que as duas partes ganham, a empresa e o prestador de serviço, certo? Só recapitulando os outros conteúdos dos canais, tá? Analista, pessoal. Eu vou falar muito sobre fechar projetos, sobre marketing e vendas aqui no canal, mas analista, ele é uma profissão, tá? Ele é uma profissão. E essa profissão, pessoal, ela pode atuar seja no CLT, seja no PJ, tá? Se você é consultor, você é analista financeiro. Se você é um analista de tesouraria, analista de contas a pagar, você é um analista que trabalha CLT. CLT, o PJ é vínculo, tá? Então, você pode, como analista, propor projetos, você pode fechar clientes, certo? Você vai ser um analista que vai atuar por meio de consultoria. Ou você vai ser um analista que vai fazer um relatório sendo CLT, certo? Então, analista é a profissão, tá? Analista não é só aquela pessoa que fica sentada, trabalhando até 6 horas sendo CLT, tá? Então, por que fechar, pessoal? Porque essa empresa, vamos ver pela ótica da empresa aqui, tá? Empresa. Se a empresa ela tá com os dados sujos, ela não tem uma maturidade financeira, de organização financeira, maturidade, tá? De organização financeira, se ela não tem um plano de contas, se ela não tem centro de custos, se ela não olha por meio de projetos, se a empresa tiver projetos, se ela não olha performance por unidade, se ela tiver várias unidades, se ela não faz fechamento, se ela não faz planejamento estratégico utilizando finanças, que é o mais alto grau de estratégia financeira que pode ter, tá? Se ela não tem esse tipo de maturidade, pessoal, e se ela está na questão de confiabilidade dos dados, que é a falta de maturidade no operacional financeiro, cabe você, como um analista, propor projetos, projetos para aumentar essa maturidade financeira da empresa, certo? Então, basicamente, pessoal, esse tipo de empresa, ela nunca fez um relatório estruturado, esse tipo de empresa não tem um plano de contas, esse tipo de empresa nem se fala sobre resultados de lucro, lucro, margem líquida, margem de contribuição, não sabe se está vendendo bem, certo? Então, esse tipo de empresa que está nesse nível inicial, eu vou até colocar aqui, inicial. Esse tipo de empresa que está no nível inicial de maturidade financeira é onde você vai, por meio dos seus projetos, qualquer tipo de relatório, fechamento, análise financeira que você fizer, vai ter um impacto imediato, tá? E o ponto-chave é rapidez no impacto. Porque, pessoal, se não tem esse tipo de análise dentro dessa empresa, qualquer tipo de ação que for estruturada por meio dos dados financeiros vai ter um impacto significativo, certo? Vamos pensar num caso prático aqui. Se a empresa ela não sabe que ela está gastando, por exemplo, ela fatura 100 mil reais e está gastando 10 mil reais de material de uso e consumo.
Só quando ela tiver o relatório financeiro e que os dados estiverem estruturados, ela vai saber que ela está gastando tudo isso de material de uso e consumo, certo? E isso, por si só, pessoal, imagine, se gasta 10 mil de material de uso e consumo por mês, por ano ela gasta 120 mil. E esses 120 mil podem ser revertidos em economia, certo? E isso é impagável. E às vezes as pessoas elas não têm esse tipo de visualização porque elas não veem o dado financeiro, certo? É uma questão de visibilidade. Então, olha o impacto que você vai ter só em propor um tipo de mudança simples. E a pessoa está no escuro. Se ela não tem os dados corretos, ela não faz relatório. E se ela fizer relatório e os dados não estiverem corretos, ela não vai saber o que é que pode não estar correto. Pode não estar curado, tá certo? Na verdade, não está curado. Então, qualquer ação que você colocar vai ter impacto financeiro em curto prazo. É por isso que eu fico incomodado quando os analistas eles não fecham esse projeto com os clientes dos dados sujos, certo? Porque é aí que você vai ter maior impacto e é aí que você vai ser bem remunerado, certo? E essa situação aqui, pessoal, ela é ganha para a empresa e ela é ganha para você, analista financeiro. Porque aí você vai ter grandes chances de ser bem remunerado, certo? Porque você vai ser aquele conselheiro fiel, você vai ser aquela pessoa que vai propor mudanças de curto prazo financeiras, certo? Daí é uma situação ganha-ganha. Então, se você não fechar esse projeto, pessoal, posso te garantir que outro analista barra consultor vai fechar. E talvez esse analista e consultor não execute da maneira como você vai executar, por não propor esse tipo de projeto, certo? Portanto, é uma situação ganha-ganha que você tem que ir para cima e que você tem que propor justamente a estruturação desse operacional, certo? Então, é um passo a passo. Se você vai querer fazer relatório, você primeiro precisa estruturar um operacional, processos financeiros corretos, para você ter os dados, para você ter esses relatórios ao final do dia. Beleza, pessoal. Então, nós vimos o que é que seriam esses dados sujos, certo? São dados que não estão de acordo com os parâmetros aceitos, né? A gente viu por que fechar, a gente viu que é uma situação ganha-ganha, certo? E como fechar? Qual que seria o passo prático para você conseguir fechar na lista financeira? Esses projetos mesmos com os dados sujos, tá? Primeiramente, já eu já falei durante a nossa aula que tem um bloqueio que o analista ele precisa tirar da cabeça, tá? Isso é importantíssimo de você não ter na hora que você for fechar esse tipo de projeto, tá? Que é o bloqueio de justamente pensar que o mundo ele é perfeito, tá? Já vou já explicar o porquê isso daqui. Mas ele é tão importante esse bloqueio que eu vou até colocar aqui. Pensar que o mundo. Vou colocar perfeito, vou colocar. É utópico, tá? A mesma coisa. Utópico. E vou colocar entre parênteses livros, tá? E vou explicar o porquê. Porque você tem que tirar esse bloqueio de pensar que o mundo é utópico e é no mundo dos livros, tá? Porque eu tenho uma tese, pessoal, eu já falei sobre essa tese em vídeos anteriores, que tem um lapso na nossa formação, sendo formação em finanças, formação em contabilidade, engenharia, enfim, de preparar a gente para o mercado de trabalho e para o mundo prático por meio de livros, tá? Tendo uma ênfase muito grande em livros e não estudar diferentes tipos de empresa, diferentes tipos de situação, tem um tipo de estudo mais ativo e mais prático, tá? Porque quando você pega um livro de finanças, que você vai estudar as fórmulas, você vai estudar as técnicas, não estou dizendo que não é importante, tá? Só que você deveria aprender
80% sobre negócio e 20% sobre finanças propriamente dito, tá? E técnicas. Porque o mundo, na verdade, pessoal, ele não é que nem aqueles números que a gente vê dos livros, tá? O mundo, ele é caótico, os indicadores eles não dão certo da primeira vez, os dados eles estão sujos, e por a gente praticar predominantemente em contextos utópicos de livro, a gente vê que tudo é perfeito. Ah, não, sempre vou acertar o cálculo, sempre vou saber por onde analisar, certo? E o mundo real é você falar com diferentes tipos de pessoas, você buscar várias bases de dados, não tá tudo na sua mão, entendeu? Então, a primeira coisa que você tem que tirar, eu vou até colocar bloqueio aqui, pessoal. Bloqueio. Você tem que tirar esse bloqueio de pensar que tudo é que nem nos livros, certo? Não é. Vida real é prática. Você precisa saber de técnicas? Precisa, tá? Você precisa saber de finanças corporativas, técnicas, análise horizontal, o que é um DRE? Precisa, tá? Mas isso daí vem depois de você analisar o negócio, tá? E é algo que eu vou sempre bater na tecla, tá? E é por isso que as pessoas que conhecem muito de negócio e não são da área financeira, eu não sou da área financeira, eu sou de engenharia, certo? Elas têm um impacto muito grande, porque elas entendem muito de negócio, certo? E entender de negócio, 80% você já consegue analisar os números de forma correta, tá? Por isso que eu falo que para alcançar 10 mil, não necessariamente você precisa de MBA em finanças. Ajuda na hora de você entender. Ajuda, só que não é o fator determinante. O fator determinante é você saber vender e saber ter impacto real na empresa, certo? Mas enfim, como fechar? Primeiramente, você tem que tirar esse número, esse mundo, essa preconcepção, esse preconceito de o mundo ser perfeito, que nem nos livros, tá? E em segundo lugar, pessoal, você tem que aí, propor um projeto para é, propor um projeto para estruturar o operacional. Por quê, pessoal? Se os dados estão sujos, cabe você, como analista financeiro moderno, analista financeiro que sabe as regras para você ter dados confiáveis, resta você, analista, saber propor um projeto que resolva essa dor, certo? Porque se a pessoa ela não tem dados confiáveis e não tem um relatório, provavelmente ela tem uma dor muito grande de visualização, tá? É você saber enxergar o que é que vai acontecer, o que é que está acontecendo na sua empresa, o que é que são os gargalos. Se essa pessoa não tem um operacional, ela não tem um fechamento, ela não tem um planejamento financeiro, ela não tem possivelmente até estratégia, tá? E tudo isso é passo a passo, tá? Mas para fechar projetos com dados sujos, a melhor maneira é você já começar com o remédio. E o remédio é ter um projeto que estruture o operacional. E como eu falei já, estruturar o operacional, pessoal, é ter no mínimo contas a pagar, a receber, conciliação bancária e arquivamento de documentos, né? Ou organização de documentos. Docs, tá? É no mínimo ter isso daí dentro da empresa. Com isso, você já consegue já fazer minimamente um relatório, tá? E esse tipo de projeto, pessoal, na minha vivência, dura no mínimo, para deixar estruturado um projeto, 6 meses, tá? Vou até colocar aqui, 6 meses. Estruturar o financeiro, certo? E beleza, mas Pedro, não tem pessoa. é, é, E na verdade existem dois tipos de situação, tá? Quando vai estruturar o projeto financeiro. Existe a situação em que você vai participar do processo seletivo para contratar uma pessoa para executar as atividades, tá? Então, tem a situação de você executar as atividades, você, desculpa, tem a situação de alguém executar a atividade, certo?
Então você pode, como uma pessoa, um especialista, né? Você pode começar e pode participar do processo seletivo, da entrevista do possível analista, da entrevista do supervisor financeiro, enfim, da pessoa que vai executar que vai executar o operacional no dia a dia dessa estruturação do setor, certo? Ou se, por exemplo, a empresa não tiver muitos lançamentos, você já conheceu o negócio, você mesmo pode executar o financeiro, tá? Mas aí você faria um BPO financeiro, que é terceirização. Não é algo que eu gosto muito, tá? Porque isso daí vai tornar você praticamente um funcionário lá dentro, tá? Então eu sempre gosto de, nos meus projetos, ter uma pessoa que vai executar o que é que eu vou colocar como atividade, tá? Mas também você pode executar, tá? Aí você, certo? Então você vai colocar esse projeto e você vai unir o útil ao agradável, né? Você vai resolver a dor do cliente, vai estruturar o financeiro de forma correta, e ao mesmo tempo que você vai ser bem remunerado por meio do projeto de 6 meses, certo, pessoal? E fora isso, ainda tem um outro bônus, tá? Você lembra quando eu falei que quando você vai propor um projeto, na maioria das vezes tem um impacto muito grande justamente eu gosto dessa impressão que o mato está alto, né? Então, se o mato está alto, você vai cortar, a primeira coisa que vai acontecer a vista vai começar a ficar limpa, né? Então a vista no caso, né, não lista, a vista vai começar a ficar limpa e você já teve um impacto muito grande, porque o mato está muito alto, certo? Então, como é que você pode fazer nesse tipo de situação? Um benefício muito grande, tá? De propor um projeto de organização financeira, que é justamente o que a gente chama de marketing e vendas de cross-sell, tá? Palavra bonita, né? Cross-sell. Esse cross-sell é venda cruzada, a mesma coisa, tá? Mas é bom falar sobre esses termos de marketing e vendas até para você se familiarizar e você entrar nesse mundo de marketing e vendas, né? Então, cross-sell é uma venda cruzada. Então, você pode vender outros tipos de produto para esse cliente. Se você já tem um operacional, você pode vender fechamentos financeiros. Se você já tem um operacional, você pode vender um planejamento financeiro de forma mais rasa, certo? Então, você pode vender para esse cliente outros tipos de projeto e ele vai querer também, pessoal, porque se você tiver um trabalho interessante aqui organizando o operacional, ele vai querer. E vai ser uma situação ganha-ganha, que nem a gente falou aqui no porquê fechar. Certo, pessoal? Então, recapitulando, analista financeiro, você vai fechar sim projetos mesmo com os dados sujos, certo? Mesmo com os dados sujos, você vai fechar o projeto. E o que seriam esses dados sujos? Seriam dados que não seguem o padrão tecnicamente aceito, certo? E na maioria das empresas, quando você for atuar, os dados eles não estão limpos, eles estão sujos, certo? E por que fechar? Porque é uma situação ganha-ganha. E tem uma oportunidade muito grande de você fechar, porque é uma dor muito latente também, tá, pessoal? Se tá a empresa, no caso, não tem um operacional adequado, provavelmente ela não tem um relatório, ela não sabe onde é que ela tá, tem um gargalo, ela não sabe onde é que ela está gastando mais, qual fornecedor ela está pagando mais, certo? Então, por isso que você vai propor esse projeto que é como fechar, né? Então, você tem que tirar essa ideia pré-concebida que o mundo ele é utópico, que nem nos livros como você aprendeu, e você vai propor um projeto de organização financeira, para no final do dia você lucrar mais e ajudar a empresa, certo? Tendo a possibilidade de fazer uma venda casada mais lá na frente, certo, pessoal? Então, esse foi o nosso vídeo. Então, analista financeiro, se você for propor um projeto, por favor, não deixe de fechar o projeto porque o cliente está com dados sujos. É aí que mora a oportunidade, é aí que mora você ganhar mais, é aí que mora você fazer venda casada. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham anotado. Fiquem ligados, se inscreva aqui no canal que não está inscrito, que toda semana tem aula aqui no canal, conteúdo de alto nível para você lucrar cada vez mais.